Querido aluno, querida aluna do Andrew Jumper, esse é o terceiro vídeo da terceira semana do nosso curso Introdução à Educação Cristã, do programa Especialização em Educação Cristã da nossa escola. Nesse curso vamos continuar tratando da igreja como agente de educação cristã, e os tópicos do nosso vídeo serão as atividades de educação cristã que a igreja deve realizar para, de fato, cumprir o seu papel como agente de educação cristã. E olharemos para essas atividades, num primeiro momento, a partir dos princípios que devem norteá-las, e depois vamos trazer algumas aplicações, questões práticas que você pode, a respeito das quais você pode refletir se serão úteis, se serão importantes no contexto da sua igreja local. Então faremos algumas propostas e recomendações aí que também talvez possam ajudar vocês. Muito bem, vamos então partir para o nosso conteúdo desse terceiro vídeo. Pensando nessas atividades educativas que a igreja realiza, o primeiro princípio que deve nortear a nossa prática, a nossa prática ela não deve ser feita de qualquer maneira, mas ela deve encontrar respaldo em princípios fundamentados na Escritura Sagrada. O primeiro princípio diz respeito à centralidade do culto. Como que o culto se relaciona com a questão da educação cristã? Veja só, o culto é o elemento central e fundamental da vida da igreja. Deus nos chamou como um povo para adorá-lo. E essa atividade de adoração a Deus é absolutamente transcendente. É o elemento vital do relacionamento do povo pactual com o seu Deus, do Deus que o salvou. Nós somos salvos de fato para viver para a glória de Deus, e uma das formas de manifestar que vivemos para a glória de Deus é expressar isso por meio de adoração, por meio da atividade de nos reunirmos para expressar o nosso amor, o nosso louvor a Deus e a nossa adoração a Ele. A palavra de Deus nos diz também que nesse momento o Deus transcendente ele se torna presente em nosso meio e fala conosco. Ele se comunica a nós. Portanto, o culto ele é algo precioso, irmãos. E ele não é apenas um momento de instrução. Ele é um momento de encontro com Deus, com o seu povo, no qual nós somos transformados por estarmos com Ele, estarmos na presença dEle. Mas o culto também envolve instrução. O culto também é um momento de ensino. É um momento em que aprendemos a respeito de Deus, aprendemos como nos relacionar com Ele e somos transformados pela palavra dEle que nos é comunicada quando pregada com autoridade, quando pregada com fidelidade. E como o culto é central, como ele é o elemento sobre o qual a igreja se constrói, ela se estrutura, pelo menos assim nós pensamos na perspectiva reformada, é importante que o culto ele seja o alicerce sobre o qual todo o edifício de educação cristã da igreja é construído. Uma educação cristã bem planejada e bem organizada, ela vai se estruturar a partir do ensino que é feito no culto. Então, nós podemos ter, assim, um ensino coerente na igreja. O culto estabelece aquilo que é pregado no culto, a pregação planejada, planificada, estruturada e elaborada com um propósito claro, buscando alcançar objetivos claros. Idealmente, essa pregação será, inclusive, expositiva, com a palavra de Deus sendo exposta, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. É claro que você pode tomar decisões a respeito do que expor, dependendo do momento em que a sua igreja vive, a fim de alcançar determinados objetivos, mas a partir desses objetivos que são traçados para a pregação e para o culto, nós podemos ter harmonia e unidade no tocante ao ensino que é oferecido na igreja, com o ensino nos diversos segmentos da igreja,
ecoando aquilo que se tem como propósito no culto, né? Então, há várias maneiras de fazer isso, né? A gente pode pensar em várias formas de equalizar essa harmonização, mas é importante que o culto seja o elemento central, porque é para isso que fomos chamados, é ali que o povo de Deus se encontra como um só, é ali que Deus, de fato, marca um encontro conosco para comunicar a nós a sua verdade. Os outros elementos, eles não são preceituados na Escritura de maneira absolutamente explícita como o culto é, né? Então, veja, quando Deus resolve salvar o povo lá no Egito e chamá-lo para ele fala que fará isso para que o povo preste culto a ele. O povo deve sair do Egito para ir para o deserto prestar culto ao Senhor. Existe um mandamento explícito, né, dado por Deus lá entre os 10 mandamentos, que determina que Deus deve ser cultuado. Então, a prestação de culto a Deus, o serviço de culto a Deus é estabelecido na Escritura. A Escritura não fala sobre escola dominical ou sobre sociedades internas. Essas coisas são boas e são úteis, mas o culto é um mandamento. O culto é demandado, é exigido, é requerido por Deus, explicitamente na Escritura. Agora, para que ele seja de fato esse elemento que fundamenta o todo da educação cristã da igreja, o culto ele tem que formar as pessoas holisticamente, né? E quando o culto é prestado com fidelidade, isso de fato acontece. Não é apenas a nossa mente que se engaja no culto, ou não são apenas as nossas emoções que se engajam no culto. Quando o culto é deturpado ou corrompido, isso pode acontecer. Ele pode se tornar um exercício de exegese, né? Não é isso que nós queremos, ou ele pode se tornar simplesmente uma catarse emocional, não é isso que nós queremos. Mas o culto devidamente prestado a Deus, a partir dos elementos de culto estabelecidos na Escritura, ele envolve o nosso ser por inteiro. Nós estamos ali nos relacionando com Deus, estamos fazendo isso em comunhão com os nossos irmãos, as nossas emoções são tocadas, a nossa mente é instruída, o nosso coração é formado. Portanto, o culto ele é formativo. Então, por si só, ele é um elemento de formação espiritual poderosíssimo no contexto da educação cristã que a igreja presta. Mas, além disso, ele tem que ser organizado, estruturado de tal maneira que exista uma intenção de ensinar por meio dele. E quando isso acontece, né, quando a igreja tem os seus cultos, em certo sentido, voltados a alcançar um objetivo de instrução, organizados, planejados nesse sentido, aquilo que é feito no contexto do culto pode servir de fundamento e de base, né, pode ser o alicerce para o ensino que é ministrado em outros segmentos, em outros momentos de instrução da vida da igreja. E assim ele se torna o núcleo controlador da educação cristã da igreja, né? A partir do que se planeja para o culto, a partir do que a igreja tem como objetivo em termos de instrução e tem o culto como elemento centralizador disso, esses objetivos passam a nortear também a instrução que é dada nas outras tarefas, atividades, nas outras ferramentas de educação cristã que a igreja pode utilizar. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo aqueles que ensinam da igreja devem estar preparados para isso, né? Nós já vimos que um dos alvos da educação cristã é habilitar os crentes para o serviço. Além disso, é um princípio das atividades educativas da igreja que aqueles que se envolvem na tarefa de ensinar devem estar habilitadas, devem estar capacitadas para isso, né? Então, as pessoas que lideram a educação cristã no contexto de uma comunidade local devem estar preparadas para fazê-lo, né? Isso envolve o fato de que a educação cristã, né, e isso deve ser assim porque a educação cristã deve ser uma atividade intencional, pensada, organizada, planejada, né? As pessoas que lideram a educação cristã de uma igreja devem ser capacitadas. E aí cabe à liderança da igreja, né? Cabe à liderança da igreja capacitar as pessoas para isso, né? Então,
Se tem algo que você, como pastor, né, ou como superintendente da escola dominical, pode fazer de muito bom, além de ser aquela pessoa que se vê como responsável por ensinar todo mundo, você pode chamar algumas poucas pessoas e caminhar bem próximo delas, dando treinamento para elas, capacitando-as para serviço. Identificou alguém que tem potencial para ser um bom professor de escola dominical, um bom líder de departamento, caminhe com essa pessoa, capacite-a, né? Equipe-a para que ela possa, então, servir aos outros. Né? Um bom líder é o líder que é capaz de delegar, que prepara outros para fazer aquilo que ele faz muito bem, mas que não precisa ser só ele que faz aquilo. Né? Ele pode multiplicar talentos. Né? Então, é muito importante que a liderança da igreja entenda isso. E quando a igreja tem uma educação bem planejada, que ela tem intencionalidade, que ela sabe para onde está indo, que ela organizou esse processo todo, a educação informal vai se beneficiar disso. Né? Quanto mais impregnada a igreja estiver de boa instrução formal, mais as nossas conversas informais, as nossas interações informais vão estar impregnadas de um falar que é bíblico, de conversas espirituais. As nossas amizades vão se tornando amizades em que nós nos edificamos mutuamente, nós perguntamos não apenas a respeito do que a pessoa achou do último jogo de futebol, do último episódio do Netflix, mas as nossas conversas serão conversas que investigarão os nossos corações. Como está a sua vida com Deus? Como você lidou com aquela situação? Você trouxe para aquela situação uma resposta que agradou o Senhor, que é fundamentada nos princípios que Ele tem para nós, na sua palavra. A educação que acontece no contexto informal passa a ser uma educação edificante, uma educação conduzida pelo Espírito Santo e firmada na palavra de Deus. Um outro princípio é que as atividades educativas da igreja devem considerar as necessidades de grupos particulares dos quais a igreja é composta. Veja só, a igreja, por definição, é uma realidade composta por pessoas diferentes. Deus, ele é um Deus que criou esse mundo de uma forma que manifesta a sua unidade, mas também que manifesta a sua multiplicidade. Deus é um ser plural. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele criou um mundo plural, um mundo multifacetado, multicolorido. Então, a igreja ela é composta por pessoas de diferentes gerações. A igreja é composta, eventualmente, por pessoas de diferentes etnias. Aqui nos Estados Unidos, a igreja que a gente frequenta tem pessoas de 40 países. É uma coisa inacreditável, mas é verdade. A igreja é composta por pessoas que fazem parte de classes sociais diferentes. A igreja é composta por homens e mulheres. A igreja é composta por pessoas que têm níveis de instrução diferentes. De maneira que a educação cristã tem que ser pensada para refletir e tirar proveito dessas diferenças. A educação cristã deve ser pensada de modo a alcançar pessoas que se encontram nessas diferentes categorias e deve tirar proveito dessas diferenças, porque cada um tem sua contribuição a dar. Voltamos lá no princípio da contribuição. Então, o nosso Deus Trino criou todas essas realidades que estão aí, e a educação cristã deve, de alguma forma, refletir essa multiplicidade, deve refletir essa realidade multifacetada da igreja. Então, veja como o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Fala a respeito de mulheres ensinando outras mulheres, mulheres mais experimentadas, mulheres idosas, ajudando as recém-casadas a viverem uma vida que glorifica a Deus. Veja como ele se refere, a palavra de Deus se refere lá em João, a diferentes segmentos da igreja. João fala com os pais, João fala com os jovens, ele traz uma instrução para cada uma dessas gerações, e mostra que todos têm o seu papel a cumprir, todos têm preceitos da palavra de Deus dirigidos diretamente para eles.
E aí nós temos o apóstolo Paulo dizendo que ele se faz tudo para com todos a fim de ganhar alguns. Ele age como livre para com os livres, ele age como escravo para com aqueles que são escravos, a fim de comunicar o evangelho para pessoas diferentes, né? E aí vai um princípio muito interessante. O evangelho é sempre o mesmo. O testemunho do evangelho nunca muda. Os princípios da palavra de Deus são absolutamente imutáveis. Porém, o modo como eles são comunicados deve refletir o grupo a quem nós falamos, né? Deve se adequar, o modo como nós transmitimos a verdade de Deus deve se adequar à realidade daqueles que estão ouvindo. Nós não podemos falar com um grupo de crianças do modo como nós falamos com um grupo de adultos. Nós não podemos falar com um grupo de pessoas altamente instruídas do ponto de vista de educação formal, da mesma maneira como falamos com pessoas que têm um nível de instrução diferente. Então, é importante que nós levemos isso em consideração do ponto de vista de como nós executamos e comunicamos colocamos em prática a questão da educação cristã em nossa igreja, né? Então, esse é o segundo princípio, o princípio que a igreja é uma realidade multicultural, né? Então, é importante a gente levar em conta esses 3 princípios, e aqui nós temos a contribuição de um educador cristão chamado John Roberto, e ele tem alguns insights interessantes em relação a isso, né? Ele apresenta no seu livro um modelo de formação de fé para a vida toda, focado principalmente em adultos, né? Com vistas a uma formação integral, essa formação holística. Informar, formar e transformar, né? Alcançando cabeça, mãos e coração. E ele menciona 8 processos, né, que vão ajudar nesse sentido, né? E nesse sentido bastante relacionados aos 3 princípios que nós mencionamos. Ele fala a respeito de relacionamentos de cuidado mútuo como o substrato da educação cristã na igreja. Fala da importância de celebrar estações litúrgicas, né? Eu já mencionei isso em outro vídeo, né? Eu dou muito valor a isso. Eu acho que as estações litúrgicas, a Páscoa, o Natal, sempre são momentos em que a gente pode aprofundar a nossa compreensão do Evangelho e ajudar outros a entendê-lo melhor. A importância de celebrar rituais e ritos de passagem. As pessoas casam, as pessoas se formam, as pessoas elas professam a sua fé, né? E esses momentos são momentos oportunos para a gente formar as pessoas espiritualmente. A leitura da Bíblia é algo fundamental, obviamente, né? No nosso contexto reformado, é o elemento central da educação cristã, né? O John Roberto é católico, né? Então ele tem que afirmar isso aí, mas para nós isso é algo que nós tomamos como ponto de partida até mesmo, né? Aprender a doutrina cristã e aplicá-la na vida, exercícios espirituais, como a oração, né? como o jejum, como o silêncio, são altamente formativos. E a gente dá pouco valor nisso, né? Temos que reconhecer que, como na nossa cultura reformada, né, esses elementos de disciplina espiritual, eles são até mesmo vistos, em certo sentido, como coisas legalistas, mas eles são altamente formativos, né? Ele menciona a questão aí do serviço e da justiça, ele fala a respeito do culto, da adoração a Deus. Então, são oito processos de formação, né, que João Roberto menciona, e eu acho útil, né, porque tudo isso aí é aquilo que a igreja primitiva colocava em prática, né? Eles viviam em comunhão, eles partiam pão de casa em casa, eles praticavam as orações, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, praticavam a justiça, tinham um serviço mútuo, e o resultado disso é que eles cresciam no seu relacionamento com Deus, e Deus a cada dia acrescentava os que iam sendo salvos, né? Então, aqui a gente acaba caindo em um modelo de educação cristã que fundamenta as atividades que nós realizamos na igreja, que é um pouco mais completo, né? Se a gente pensar
nos insights do Kang e do Parrott, de que nós devemos fundamentar o nosso ensino no Evangelho de Cristo Jesus, que é o ponto de partida, mas pensando nesse Evangelho de Cristo Jesus como o caminho, a verdade e a vida, que por si comunicam para nós a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, o amor de Deus, que é a manifestação da obediência, o caminho que nós devemos seguir, e a esperança que nos é instilada na medida em que vivemos em comunhão com Deus, que temos essa vida em Deus, né? E pensando nessas estações aí que o João Roberto colocou, né, estruturadas em termos de liturgia, aquilo que nós fazemos do ponto de vista do culto, em ensino, né, em didascalia, estruturando isso em termos de diaconia, de serviço, de prática do amor e de koinonia, né, a vida que temos juntos na medida em que caminhamos, trilhamos esse caminho, né, nós temos um modelo de educação cristã que vai nortear as nossas atividades. E a gente pode acrescentar aqui também os valores de um ministério cristão efetivo, né, de uma educação cristã efetiva que foram mencionadas pela Kettian, né? Então aí a gente tem um modelo que eu apresento para vocês que traz todos esses elementos juntos, né? E a partir daí a gente tem todo o arcabouço teológico, teórico, que fundamenta as atividades da igreja. Se isso tiver, de fato, se a gente manter isso em mente e se a gente usar isso como uma bússola para nós, praticamente qualquer atividade pode ser colocada em prática para a gente educar a vida da igreja. O culto é o ponto de partida, mas aí a gente pode ter as equipes de louvor como um elemento que pode também ajudar na formação espiritual dos crentes. A gente tem a escola dominical como uma ferramenta poderosíssima para instrução, pequenos grupos onde nós podemos viver essa vida juntos, podemos verificar se estamos nos mantendo no caminho, podemos também comunicar a fé. Nós podemos ter ministérios com homens, com mulheres, com casais, e aí trazer essa palavra mais direcionada aos diversos grupos que compõem a igreja. Podemos ter os ministérios etários, que na nossa tradição presbiteriana são as sociedades internas. Podemos ter estudos bíblicos semanais, em algumas igrejas isso ainda funciona. Podemos ter ministérios voltados para pessoas solteiras, podemos ter ministérios de aconselhamento, direção espiritual para a vida dos crentes. Podemos realizar acampamentos, podemos realizar escolas bíblicas de férias, podemos ter a diaconia atuando de maneira efetiva na vida da igreja, também como uma forma de educação cristã e de formação espiritual, né? Podemos ter um incentivo a evangelismos e missões. Então, há muitas atividades que a igreja pode fazer. A questão não é o que a gente vai fazer, a questão é se aquilo que a gente está fazendo, de fato, tem um propósito. Se aquilo que a gente está fazendo, de fato, está sendo norteado por princípios claros, está sendo feito com intencionalidade, não só por fazer, e se a gente está fazendo isso de tal maneira que só alcance um propósito do ponto de vista da formação das pessoas. Então, a igreja não precisa ser focada em programas, em eventos. A igreja precisa ser focada em princípios e em pessoas. Como é que a gente tenta pensar nisso de uma forma prática, né? Como é que a gente viabiliza, como que a gente tenta aplicar na vida da igreja essa estrutura toda que nós trouxemos para vocês? Então, veja só. A liderança deve identificar qual que é o propósito, dentro desses 5 propósitos que nós mencionamos, que é contemplado por cada programa desenvolvido na igreja para as diferentes faixas etárias. Então, pense no seguinte. Você tem as suas crianças, você tem os seus jovens, você tem os seus adultos, e você pode criar, deve criar oportunidades para que a igreja tenha ali momentos em que todo mundo participa junto de outras atividades além do culto, né? Atividades intergeracionais. E aí você tem que perguntar o seguinte, o que as nossas crianças estão fazendo para que elas aprendam a adorar, para que elas sejam formadas nessa dimensão da adoração? Claro, elas podem e devem participar do culto público ao Senhor. Já é uma atividade que vai ser formativa nesse sentido, né?
É possível que a gente pense em outras coisas para que as crianças aprendam a adorar? É possível, a partir de uma certa idade, elas participarem da liturgia ou elas ajudarem os diáconos no momento ali do culto? Talvez. Elas vão estar dando a sua contribuição. Pode ser uma forma de envolvê-las e ajudá-las na adoração. O que nós estamos fazendo para as crianças do ponto de vista da didascalia, do ensino? Onde elas estão recebendo o ensino? Na escola dominical? Nossa escola dominical está forte? Está cumprindo o seu papel? Então, ótimo, excelente. Será que a gente deve acrescentar uma sociedade interna, além da escola dominical, ou na sociedade interna voltada para as crianças? Será que cabe um espaço também para ensino ou é desnecessário? A escola dominical está cumprindo completamente esse papel, está bem estruturado, está dando certo. O que a gente pode fazer para incentivar as crianças a servirem e a se tornarem mais próximas em comunhão? Uma UCP funciona bem? O Ministério Infantil tem atividades interessantes nesse sentido? Mas veja, as atividades elas estão sendo feitas como atividade em si mesmo, mas com o propósito de alcançar esses objetivos de educação cristã explícitos. Como que a gente está incentivando as crianças a evangelizar? E aí você pode pensar nesse sentido para cada uma das faixas etárias da sua igreja, sem perder de vista que atividades intergeracionais são extremamente formativas. Pensar em atividades como um acampamento, por exemplo, para toda a igreja, em que idosos, pessoas adultas, crianças, jovens vêm junto e podem ali desfrutar de relacionamentos, de comunhão, isso é altamente formativo, altamente proveitoso do ponto de vista da educação cristã, né? Então, pense no propósito das coisas que a sua igreja está fazendo. Agora, eu quero chamar a sua atenção para a gente olhar para um outro ângulo, para o ângulo das pessoas, dos indivíduos, né? Nós não só funcionamos em grupo, nós também existimos individualmente. Nesse sentido, né, a gente mencionou aí que a igreja cumpre a sua missão evangelizando, inserindo pessoas na comunhão da igreja e educando-as para que elas também se engajem nessa missão, né, e assumam um papel de serviço, né? E aí temos que reconhecer que as pessoas estão em diferentes estágios na sua caminhada cristã. É importante que as pessoas responsáveis pela educação cristã da igreja, o conselho, ou um conselho de educação cristã, né, que o conselho chama outras pessoas para pensar em educação cristã juntos, reflita a respeito de em que momento da vida cristã e da caminhada cristã cada pessoa se encontra. Então, digamos que você tem uma moça chamada Denise na sua igreja que ainda está sendo evangelizada, está perguntando a respeito do evangelho de Cristo Jesus, ainda não tomou uma decisão por Cristo, mas foi alcançada por alguém, tem visitado a igreja, está ali bem no iniciozinho da sua caminhada cristã. Enquanto você tem ali um indivíduo chamado Rônix, que já de fato se abriu ao evangelho, está ouvindo o evangelho, está em processo de evangelização. Você tem uma moça chamada Juliana que entregou sua vida a Cristo Jesus, quer professar sua fé e está ali na sua fase de catequese, tá? Na classe de catecúmenos. E você tem outros que já estão numa fase mais avançada. Você tem um Felipe, que já é um crente já há algum tempo, né? Que está recebendo educação, está sendo acompanhado pela igreja para se tornar cada vez mais maduro, mas que está numa fase difícil da sua vida, talvez precise de aconselhamento. Enquanto você tem outros que já estão aí em velocidade de cruzeiro, né? Um Pedro aí que já está num bom tempo aí na igreja e que talvez já esteja quase passando para a fase que a Kelly está. Ela já é uma crente firme e que pode receber treinamento para servir a igreja num sentido mais geral, ou até mesmo alguém como a Gabriele, né, e a Lloyd ali, que já estão recebendo treinamento específico. Você identificou na Lloyd uma conselheira, e você vai ajudá-la a se tornar uma conselheira para outras mulheres. Você identificou na Gabriele alguém que tem um alto potencial para ser uma professora de escola dominical, e você vai capacitá-la para isso. Então, olhe para a sua igreja como uma igreja proposta por pessoas, e olhe para a sua educação cristã como uma educação que cumpre propósitos específicos. E assim a gente tira o nosso foco de eventos e programas e passa a olhar para pessoas e princípios e propósitos.
né? Isso vai ajudar a gente a ser mais efetivo em entregar uma educação cristã que seja abrangente, que seja bem organizada, bem estruturada e que seja holisticamente formativa, que transforme as pessoas como um todo. Então, são alguns insights que eu gostaria de passar para você e eu convido você aqui a refletir sobre como isso tem acontecido na sua igreja, né? Como que isso tem acontecido na sua igreja? Vocês têm pensado de maneira teleológica, digamos assim, do ponto de vista do objetivo, do propósito, em relação a cada um dos programas que vocês oferecem para as crianças, para os jovens, para os adultos, para pessoas de diferentes gerações trazidas juntas para participar de uma atividade junto? Qual que é o propósito de cada uma das coisas que você faz, né? Aí você tem ali na sua igreja, né, aquele culto de quarta-feira que ninguém vai, né? Será que ele pode ser substituído, aquele estudo bíblico de quarta-feira, ele pode ser substituído de repente por uma atividade de pequenos grupos que vai ser mais efetiva? Você tem aquela festa das nações, essa é a atividade missionária da igreja, né? Que no final das contas se transformou só num grande evento social. Não que eventos sociais não tenham o seu espaço, mas tem cumprido algum propósito do ponto de vista da formação da igreja, né? Da formação espiritual dos crentes? Será que não é muito mais interessante você focar mais em auxiliar missionários de verdade e trazê-los para compartilhar suas experiências em algum momento da vida da igreja, né? Então, é importante a gente repensar aquilo que a gente faz para entender se aquilo que a gente faz de fato cumpre o seu propósito, né? E pense nas pessoas, né? Pense em cada um dos membros da sua igreja individualmente, cada um dos seus alunos da sua classe de escola dominical individualmente. Se você é superintendente da escola dominical, reúna os seus professores e faça uma planilha como essa a respeito de cada um dos seus alunos para ver em que estágio eles estão na sua caminhada cristã e como eles podem ser suportados, apoiados, como eles podem receber aí um booster para poder caminhar na sua jornada cristã de maneira mais efetiva e crescer à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, se conformarem cada vez mais à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, reflita sobre essas questões. A minha igreja é focada em eventos e programas ou em pessoas e processos? Como os programas, atividades e eventos da minha igreja têm contribuído para que a igreja cumpra a sua missão de evangelizar, de promover comunhão, de educar as pessoas na verdade, no caminho e na vida, de cumprir a sua missão de alcançar outros para Jesus e levá-los a se conformar à imagem do nosso Mestre, né? Então, concluindo, o que nós aprendemos ao longo dessa semana? Que a igreja é vital para a educação cristã. Nós conversamos sobre a relação entre missão e educação. Falamos dos alvos da educação cristã na igreja. Falamos dos princípios que devem nortear as atividades que a igreja faz. E fizemos algumas considerações práticas para educadores cristãos. Eu convido você a refletir sobre tudo isso e a responder as perguntas que aparecem lá na atividade reflexiva. Pense sobre tudo que você aprendeu ao longo dessa semana do nosso curso e responda aos prompts que você encontra lá na atividade reflexiva, pensando na sua vida, pensando na sua igreja, pensando em como tudo isso tem impactado a sua caminhada com Deus. Eu espero que Deus o abençoe ricamente e que esse curso esteja sendo proveitoso para equipá-lo, para servi-lo para a glória dele. Um grande abraço, nos vemos no nosso próximo vídeo.